Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo de hoje comentar sobre a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Bom, a seleção fez a sua reestreia aí para o público brasileiro, né? Aqui jogando aqui no Brasil nesse ano, né, de 2023. E teve também marcado a estreia do técnico Fernando Diniz. A princípio, a seleção brasileira iria esperar o técnico Ancelotti, né, que está ali no Real Madrid. E aí, como ele tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem, a CBF acertou em colocar o Fernando Diniz até o Ancelotti chegar. Então, essa era a princípio, né, o combinado da CBF. Mas até lá a gente não sabe o que vai acontecer. Pois bem, a seleção brasileira foi escalada pelo Diniz, treinou, foram apenas 3 treinos e fez o seu jogo ali de estreia, né, no incrível estádio ali do Mangueirão, né, em Belém do Pará, jogando contra a Bolívia, né, valendo aí pela primeira rodada dessas eliminatórias. E a gente teve assim alguns nomes que foram ali mantidos, né, da seleção passada, da seleção do Tite, e algumas pequenas mudanças. A gente pode destacar aí as mudanças do goleiro, né? Ele já colocou o Ederson, tirou o Alisson, né? O Alisson ficou no banco. O Ederson do Manchester City é um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés. Eu acredito que o Fernando Diniz quis explorar isso, porque o grande marca do Fernando Diniz era a questão da saída de bola, né? Ele tinha uma boa saída de bola aí nos clubes e acredito que ele quer explorar isso na seleção. Então tirou o Alisson e colocou o Ederson ali. Essa foi uma mudança ali que a gente pode considerar ali de cara no time que a gente viu. Outra coisa também que a gente viu ali foi que ele resolveu manter o Neymar, né? O Neymar ficou jogando, né, sendo ali referência ali. Ele talvez jogou um pouco mais recuado, né, do que tinha jogado na seleção do Tite, né? E fez uma bela partida também o Neymar e marcou ali a sua história na seleção, né? O Pelé era o maior artilheiro da seleção brasileira. E o Neymar ontem marcou 2 gols e conseguiu passar o Pelé. Então, sendo o Neymar agora o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O jogo, falando do jogo, né, começou um pouco tenso, um pouco nervoso ali, né, tendo até alguma confusão ali no comecinho do jogo. E até que teve um pênalti ali para o Brasil. O Neymar pegou a bola, toda aquela expectativa, ele errou, bateu muito mal o pênalti. E depois desse pênalti aí o Brasil começou a jogar bem, principalmente ali pela direita. A gente via que várias jogadas aconteciam ali pela direita, o lado que estava o Rafinha, que também jogou muito bem. E aí o Brasil abriu o placar com o Rodrigo. O Rodrigo marcou 2 gols, o Neymar marcou 2 gols e o Rafinha marcou 1 gol. Então foi uma boa estreia, né? Um adversário frágil, vamos dizer assim, né? A Bolívia não apresenta assim para a seleção brasileira muito risco, né? Se tratando aí de um adversário que provavelmente não vá disputar a Copa de 2026, né? Então não serve muito de parâmetro para a gente ter alguma referência, né? Mas de qualquer maneira é muito bom iniciar vencendo, né? E o Fernando Diniz começou aí com o pé direito. Já melhora o astral, já muda tudo quando começa com vitória. Então foi um fato aí interessante, né? A questão de como que o Rafinha jogou e o Neymar jogou, né? Eu achei interessante ali a forma como que ele colocou os dois jogando, né? O Rafinha e o Rodrigo mais avançado e o Neymar um pouco mais recuado. E aí eu queria destacar principalmente a atuação do Rafinha, né? É interessante a gente ver que mesmo antes da Copa do Mundo, né, o Rafinha vinha sempre fazendo grandes partidas, vinha jogando bem, e toda vez que o Rafinha jogava bem, a seleção brasileira jogava bem. E na Copa do Mundo, o Rafinha não conseguiu fazer uma grande apresentação, uma grande Copa do Mundo, e aí a seleção, a gente viu que não teve aquele desempenho excelente, né? Talvez se o Rafinha tivesse jogado
bem ali vários jogos, né? Aquele jogo principalmente ali contra a Croácia, talvez o Brasil tivesse uma sorte diferente, mas ontem o Rafinha fez uma partidaça, né? E também queria destacar o Pombo, né? O Richarlison. O Richarlison tem passado por uma fase difícil lá no seu clube, né? No Tottenham, não tem conseguido marcar gols, há muitos jogos que ele não marca, e na seleção também está no jejum aí de vários jogos sem marcar gol. Então meio que está se pressionando, né? O Richarlison. Ontem ele teve várias chances claras, talvez faltou um pouco mais de calma, né, para definir. Foi um jogo muito tranquilo para o Brasil, né? Foi difícil ali só nos primeiros minutos por causa da tensão do início, mas no final ali, sei lá, parecia até treino realmente. Foi um jogo muito tranquilo. Então o Richarlison poderia ter deixado o seu, não deixou, ficou aí devendo. E eu acredito que não devendo para a seleção, mas talvez aquele sentimento de devendo para si mesmo, né? O jogador está ali, com certeza ele deve se cobrar e deve querer ter um desempenho melhor. Mas de forma geral, acredito que a seleção brasileira começou muito bem, criou-se uma expectativa muito grande em cima do Fernando Diniz, e a gente já vê até algumas pessoas falando se realmente o Ancelotti vai vir, porque existe uma corrente de pessoas aqui no Brasil que querem que o Ancelotti venha, que defende isso. A CBF, né, eu acredito que é a principal interessada nisso, que quer realmente que o Ancelotti seja o treinador da seleção brasileira, e tem uma grande parte aqui no Brasil que é contra essa vida de um treinador estrangeiro, principalmente por parte dos técnicos aqui do Brasil. Se você vai conversar aí, todas as entrevistas que eu já vi dos treinadores brasileiros, eles são contra a presença de um treinador estrangeiro. Acham que é desnecessário isso, que vai mudar as características do nosso futebol e vai desvalorizar o trabalho dos técnicos aqui do Brasil. Então agora, com esse bom resultado, né, claro que é muito inicial, né, já se inicia essa ideia de que o Diniz pode sim continuar e o Ancelotti pode não vir. Essa resposta a gente não tem, temos que aguardar para ver. É claro que a Bolívia é um adversário muito frágil, não serve de parâmetro, mas ao longo dessa competição aí, dessas eliminatórias, vão ter jogos mais difíceis. O Brasil vai fazer alguns amistosos também, já tem marcado um amistoso contra Portugal, e daí a coisa pode soar diferente, a gente pode ver como que a seleção vai se comportar. Mas por aqui, por enquanto, é animação total com o Brasil. A seleção, né, encantou o público, né? O público sempre é um produto incrível, a seleção, né? Sempre mexe muito com as pessoas em todas as partes do Brasil onde passa a seleção. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.